na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, a mensagem que o Senhor colocou no meu coração para trazer à igreja nesta noite. 2 Coríntios, capítulo 4, nós vamos ler os versículos 3 e 4. Vai dar para colocar no telão, se puder. Joia. Então, irmãos, olha, vamos fazer aquele mesmo esqueminha. Eu vou falar assim os versículos bem rápido, aí se os irmãos puderem acompanhar no telão, para a gente ficar mais dinâmico, tá bom? 2 Coríntios capítulo 4, no versículo 3, diz assim: mas, se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Irmãos, o título da mensagem de hoje é A Luz do Evangelho da Glória de Cristo. Sobre isso que eu queria falar nessa noite, que o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração. Eu queria fazer só mais uma oração antes da gente começar. Se você puder fechar seus olhos por mais um instante. Pai, eu quero te pedir para que o Senhor abençoe, Pai, a tua igreja nessa noite. Já intercederam por mim, eu intercedo por todos nós nesse momento, Pai, que o teu Santo Espírito possa falar a cada um de nós, Pai, de forma poderosa. Eu te peço em nome de Jesus, Pai, porque somos dependentes, totalmente dependentes do teu Santo Espírito, Pai. É o que declaramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esses dois versículos que nós lemos, o apóstolo Paulo ele vai falar de uma situação que estava acontecendo na pregação do Evangelho. Paulo, que foi levantado como o apóstolo dos gentios, Paulo, irmãos, foi a principal personagem que Deus levantou para levar o evangelho aos gentios. No tempo do início da igreja, ele foi o principal personagem, o principal nome para a expansão do evangelho no início da igreja foi Paulo. E Paulo pregava a mensagem da cruz. A pregação de Paulo não era outro, Paulo pregava a mensagem da cruz. Mas ele fala de uma situação, de um problema que estava acontecendo. Isso não era pontual, isso não era para aquele tempo, não era no período dele. Este problema seria geral e passaria por todos os tempos. Ele falou que essa mensagem estava indo, e algumas pessoas não estavam sendo alcançadas pela mensagem do Evangelho. Elas estavam recebendo a palavra da salvação, a mensagem da cruz, a luz do Evangelho da glória de Cristo, e não estavam sendo alcançadas por essa palavra, e Paulo vai explicar o porquê. Igreja, antes de entrar nesse detalhe do porquê, eu queria falar sobre a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem do Deus vivo. No primeiro capítulo do livro de Gênesis, nós temos lá a criação dos céus e da terra. Vemos como Deus criou os céus e a terra, os irmãos já devem ter lido, a terra estava sem forma e vazia. Haviam dois problemas, né? Quando Deus criou os céus e a terra estava sem forma e vazia. E Deus, ele passa os primeiros dias colocando forma na terra e enchendo a terra. Não é isso mesmo? Deus resolve esses dois problemas. Ele começa a colocar forma na terra, e ele manda que houvesse a porção seca, ele manda que houvesse a separação das águas, ele manda que as águas ficassem acima do firmamento e outras abaixo do firmamento, que houvesse a porção seca, que houvesse os dois luminares, um que governasse durante o dia, um que governasse à noite. Enfim, Deus colocou forma na terra. A terra já estava toda bem definida, tudo bem organizado, tudo certinho. Já havia forma. Depois Deus resolve o segundo problema, que era encher a terra que estava vazia. E Ele manda que a terra produzisse todo tipo de vegetação, todo tipo de ecossistema, toda fauna, flora, toda vegetação, toda árvore que dava fruto segundo a sua espécie, para que servisse de mantimento. Enfim, Deus encheu a terra, e Deus mandou que a terra produzisse todos os animais, as feras do campo, os animais domésticos, que as águas se enchessem dos animais marinhos, dos peixes, que o céu se enchesse das aves. A terra já estava cheia, a terra já estava com forma, e ela já estava cheia. Irmãos, a Bíblia dá uma pausa, ela fala assim, é como se falasse assim: pronto, agora nós vamos fazer o homem segundo a nossa imagem e semelhança.
Se os irmãos lerem, os irmãos vão perceber essa pausa, é como se tudo culminasse naquele momento. É como se tudo fosse para aquele momento. Deus, é como se Ele havia preparado para que chegasse ali. E nós vemos, irmãos, uma diferenciação da criação do ser humano em relação à demais criação, porque o homem foi o único ser que Deus criou com as próprias mãos. Os demais seres da criação, Deus mandou que a terra produzisse, e produz a terra os animais. Mas o ser humano não. O ser humano, Deus, com as suas próprias mãos, modelou do pó da terra. E foi o único ser da criação que recebeu a vida pelo seu sopro. Deus chegou nas narinas daquele boneco, digamos assim, que ele esculpiu do barro, e soprou nas suas narinas e deu a ele o fôlego de vida. Veja bem, irmãos, a vida vem de Deus. Foi Deus que deu a vida aos animais da terra. Então não entenda que eu estou falando que não foi. Quem dá a vida, o doador da vida é Deus. Mas o homem foi dado de uma forma diferente. Ao ser humano foi dado de uma forma especial. Deus descia todos os dias na viração da tarde, o que está escrito, nós já estamos no 2º capítulo do livro de Gênesis. Todos os dias na viração da tarde, para conversar com Adão, para ter um momento com ele. Irmãos, Deus fazia questão de se relacionar com o ser humano. Deus fazia questão de descer e conversar, e bater um papo com ele. Fico imaginando, falei assim, Adão, como é que foi? Me conta aí. Deus se relacionava, conversava, eles tinham contato, eles tinham um relacionamento, irmãos, e Deus vinha todos os dias para isso. Olha a questão de que o nosso Deus, o nosso Criador, fazia questão de ter esse relacionamento para conosco. O ser mais especial da sua criação, o ser humano que Deus havia feito. Irmãos, tudo que Deus fez ao final do 1º capítulo, Deus fala que Ele olhou para a sua criação e viu que tudo era muito bom. Deus fez questão, irmãos, de certificar de que tudo que Ele havia feito por mim e por você, de que era muito bom, muito bom. O ser humano que foi criado, irmãos, segundo a imagem e semelhança de Deus, e foi o único ser também que foi colocado para habitar aqui. Deus preparou tudo do bom e do melhor. Colocou o homem para habitar ainda no jardim do Éden, como se a terra ainda não fosse pouco. Era muito boa, mas Deus colocou para habitar no jardim de Deus, que era o jardim do Éden. Ou seja, o homem estava no melhor do melhor. Irmãos, a morte não fazia parte do que Deus havia planejado para o homem. Deus não planejou que o ser humano morresse ao criá-lo. A morte não fazia parte da criação de Deus, mas ela era uma possibilidade para o ser humano. A morte era uma possibilidade. Quando Deus criou o ser humano, Deus nos deu o livre-arbítrio. Deus nos deu o direito de fazermos a nossa própria escolha. Para vocês terem ideia, irmãos, se o homem quisesse modificar a terra, ele poderia, para deixar o seu gosto. A terra era muito boa, irmãos? Amém? A terra era muito boa. O próprio Deus viu e testificou, e viu Deus que tudo que Ele havia feito era muito bom. Mas se porventura o homem quisesse modificar alguma coisa, para deixar o seu gosto, ele poderia. Ele tinha essa liberdade. Ele não podia era destruir a terra, mas ele tinha a liberdade de modificá-la para deixar ao seu gosto. Não teria problema, irmãos. O homem era livre. Deus deu ao homem o livre-arbítrio. Deus deu ao ser humano o direito de fazer as suas próprias escolhas. E o ser humano o homem não fez um bom uso do seu livre-arbítrio. Ele não usou muito bem a liberdade que Deus deu para ele. Havia no jardim do Éden, os irmãos conhecem toda a história, havia no jardim do Éden duas árvores frutíferas principais, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Da árvore da vida, irmãos, o homem poderia comer livremente, amém? O homem poderia comer livremente. Deus nunca proibiu de que o homem comesse, mas Deus falou que da árvore do conhecimento do bem e do mal, para que ele não comesse, porque no dia em que ele comesse dessa fruta, ele certamente morreria. Havia um mandamento, irmãos, havia uma condição. Havia algo a ser obedecido por parte de um direcionamento de Deus para o ser humano criado. E o homem poderia decidir se ele iria
obedecer ou desobedecer a Deus, ele era livre para isso. E os irmãos conhecem a história, no capítulo 3 do livro de Gênesis, surge um personagem, que é a serpente, que foi mencionado pela primeira vez ali, e a Bíblia fala que a serpente era a mais astuta de todas as alimálias que o Senhor Deus havia criado sobre a face da terra. E nós sabemos que essa serpente era Satanás, porque a própria Bíblia fala que é Satanás, em Apocalipse, fala que a antiga serpente, o diabo, a antiga serpente que é Satanás, foi lançado no lago de fogo. Então nós sabemos que é Satanás. O diabo, com toda a astúcia, com toda esperteza e maldade, conseguiu despertar na mulher, conseguiu despertar em Eva o interesse por aquela fruta que era proibida, que Deus havia proibido. A mulher passa a ter interesse, passa a ter desejo por ela. Irmãos, se você vê o texto anterior, você vê que a mulher mal sabia a respeito, ela estava até um pouco confusa, ela não tinha interesse nenhum por aquela fruta. O diabo surge de uma forma astuta, desperta nela o interesse por aquela fruta. E a mulher, já cheia da concupiscência dos olhos, da carne, concupiscência da vida, vê aquela fruta que Deus havia proibido, ela deseja aquela fruta, e a Bíblia fala que ela tomou, ela pegou e comeu. Deu para Adão e ele comeu. E aconteceu, irmãos, naquele dia, o dia mais triste da história da humanidade. Nunca houve, irmãos, nunca houve um dia tão triste igual aquele. Nunca houve. Ontem tivemos um luto na nossa família, e esse luto aconteceu por quê? Porque um dia o homem decidiu desobedecer a Deus. Cada dor que você e eu sentimos aqui neste mundo, tudo se resume no fato de que por causa de um dia, o homem decidiu, escolheu desobedecer a Deus. Mas isso ainda é o menor. Ao desobedecer a Deus, irmãos, o nosso pecado, ele causa separação entre nós e Deus. O homem perde naquele instante a comunhão que ele tinha com Deus. O homem perde aquela liberdade, aquela intimidade que ele tinha com Deus lá no Jardim do Éden. Ao pecar, o ser humano foi separado de Deus. A condenação, irmãos, que estava reservada para o diabo por também ter desobedecido a Deus, estaria reservada à humanidade também. O homem, ao morrer, ele estaria também condenado ao fogo eterno, à condenação eterna, porque ele também escolheu desobedecer a Deus, ele escolheu se afastar de Deus. Irmãos, que dia triste! Que dia triste para a nossa história. Que dia mais triste. Naquele momento, ao final do dia, na viração da tarde, Deus vinha e ele veio como de costume ele fazia, como ele sempre fazia. E quando Deus chega no Jardim do Éden, ele chama por Adão. Ele fala: Adão, onde você está? Dessa vez, Adão não estava. Adão, sabendo que Deus chegaria naquele momento, ele se escondeu. E Adão, quando ele chega, ele não vê ninguém lá no Jardim do Éden, ele fala: Adão, aonde você está? Onde você está, Adão? E Deus fala: Senhor, nós estamos nus. Deus fala: Adão, quem te disse que vocês estavam nus? Quem foi que te deu essa informação? Você comeu da árvore que eu lhe ordenei que não comesse? E Adão pega e joga a culpa dele na sua esposa. Ele fala assim: a mulher que tu me deste, comeu, me deu e eu comi. Deus vai até a mulher e fala assim: você fez isso, você comeu da fruta que eu ordenei que não comesse e deu para Adão. Eva pega e joga a culpa na serpente, fala assim: a serpente me enganou. Nesse momento, irmãos, Deus vai até a serpente, Deus vai até Satanás, e não dá a palavra a ele. Preste atenção, igreja, Deus não dá a palavra a Satanás. O homem teve a palavra, a mulher teve a palavra, mas o diabo não teve a palavra. Deus já chega a Satanás e já anuncia a ele que ele receberia um juízo por aquilo que ele fez. E Deus anuncia qual seria o juízo. E isso, irmão, sinceramente já era esperado. Se o homem, se a mulher, se a serpente haviam falhado naquele momento, a serpente já era esperado, mas se haviam falhado, que haveria juízo por parte de Deus, isso já era esperado. Satanás recebe aquele juízo de Deus e isso já era esperado. Deus anuncia o juízo a Satanás.
O que não era esperado naquele momento é que Deus, falando com o diabo, anuncia que ele iria salvar o homem da perdição, da condenação. Deus não se referiu, Deus não se dirigiu, irmãos, ao homem e à mulher, Deus se dirigiu a Satanás. Lá, isso está escrito lá em Gênesis, no capítulo 3, no versículo 15. Gênesis capítulo 3, versículo 15. Após anunciar a serpente qual seria o juízo dela, Deus fala com o diabo, fala assim, olha, e porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Em resumo, irmãos, o que Deus estava falando para o diabo? O diabo naquele momento achou que tinha vencido, ele achou que havia conseguido destruir a criação de Deus, ou que havia conseguido pegar o domínio sobre a criação de Deus. A partir de agora, eles estão condenados assim como eu estou, e esse foi o pensamento de Satanás. Mas Deus anuncia para Satanás naquele momento, fala assim, olha, este homem que hoje você fez cair, eu vou salvá-lo, eu vou, da descendência dessa mulher, nascerá um homem. Preste atenção, igreja, da descendência dessa mulher surgirá um homem que vai restaurar a comunhão da humanidade comigo. Da descendência da mulher surgirá um homem que vai esmagar a sua cabeça. Se você acha que você venceu, da descendência dela surgirá um que vai esmagar a sua cabeça. Esse homem vai colocar a comunhão novamente entre a minha criação e eu. E essa criação, aqueles que estiverem debaixo dessa promessa, terão inimizade com você. Olha a promessa que Deus fez, irmãos, naquele momento. Deus, se dirigindo a Satanás, faz uma promessa para o homem e a mulher. Irmãos, essa promessa, ela foi tão marcante. Normalmente, irmãos, quando a gente lê o livro de Gênesis, principalmente essa passagem, não fica na nossa mente o juízo de Deus. Quando a gente lê, fica bem gravado na nossa mente o castigo que Deus deu. Nossa, olha o castigo que Deus deu para o homem. Nossa, olha o castigo que Deus deu para a mulher. Olha o que Deus amaldiçoou a terra. A serpente, bem feito para ela, né? Não fica isso na nossa mente? Não fica? Irmãos, o momento mais marcante daquele episódio foi a salvação que o nosso Deus anunciou que nos traria naquele momento. Deus anunciou que você e eu seríamos salvos, que da descendência da mulher surgiria um homem que nos salvaria. Irmãos, essa promessa foi tão marcante. Ela foi tão marcante, mas ela foi tão marcante que ela atravessou gerações. Ela atravessou os séculos, ela atravessou os milênios. Quase 2000 anos depois, se você conhece a história de Jó, Jó estava passando por uma situação de tribulação terrível. Jó, ele teve uma doença que ele ficou todo deteriorado, seu corpo tomado de úlceras. Jó perdeu todos os seus filhos de uma vez só. Jó perdeu toda a sua fortuna. E como se não fosse pouco, Jó ainda arruma 3 amigos para acusar Jó, falando que ele era culpado, que estava sendo castigado por Deus. E Jó, diante daquela situação terrível, ele vira para os seus 3 amigos e fala assim, olha, eu estou passando por essa situação terrível, mas eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. De onde que Jó tirou isso, irmãos? A promessa que foi feita. Jó cria na promessa de que da descendência da mulher surgiria um Salvador. Jó cria na promessa. Por que, irmãos, que vocês acham que Moisés, por exemplo, foi salvo? Moisés foi salvo porque ele abriu o mar vermelho. Moisés fala lá em Deuteronômio 18, capítulo 18, versículo 15. Moisés fala assim, o Senhor teu Deus te levantará um profeta no meio de ti, de teus irmãos, um profeta como eu, e a ele vocês vão ouvir. Moisés cria na promessa, irmãos. Moisés cria que em Israel surgiria um Salvador. Moisés cria nessa promessa. E é isso que tornou ele o homem que ele era. Moisés cria na promessa. Lá em Miqueias capítulo 5, versículo 2, o profeta Miqueias fala, e tu, Belém Efrata, posta que pequena entre os milhares de Judá, de ti me sairá o que governará em Israel,
cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os tempos da eternidade. Por que Miqueias foi salvo, irmãos? Porque ele cria na promessa. Ele cria no Salvador. Mas o Salvador não veio ainda. Irmãos, a salvação de Jesus, ela é eterna. Nós hoje somos salvos por quê? Porque nós cremos no Salvador que já veio. Antes de Jesus, quem foi salvo porque cria no Salvador que iria vir. A nossa fé é a mesma, não tem diferença. Todos do Antigo Testamento que criam na promessa que foi feita no Jardim do Éden, criam no Salvador. Isaías capítulo 7, versículo 14. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho, e o seu nome será Deus conosco. O nosso Salvador, irmãos, o homem, aquele que nasceria da mulher, o descendente da mulher, que Deus prometeu que nos enviaria, irmãos, Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador. A promessa foi feita, irmãos. Irmãos, Deus, ele fez um compromisso de que iria salvar a humanidade. Ele fez um compromisso naquele momento com o ser humano de que iria salvar a humanidade. De que a humanidade que estava perdida, que estava condenada, ele falou assim, eu me comprometo a salvá-la. Essa foi a promessa. Guarde isso no seu coração, meu irmão, não esqueça disso nunca. Deus, ele se comprometeu, ele fez um compromisso de salvar a humanidade. A salvação, irmãos, não foi um plano B de Deus. Amém? A salvação não foi um plano B. Deus chegou no Jardim do Éden, viu que tudo deu errado, falou assim, mas eu tenho um plano B. Obrigado, Bragadinho. Eu tenho um plano B. Eu tenho aqui uma outra saída. Já que essa aqui não deu certo, eu tenho um plano B. Não foi, irmãos. Deus, na sua presciência, ele já sabia que o homem iria escolher pecar contra Deus. Ele já sabia disso. E ele, antes da fundação do mundo, ele já planejou que iria nos salvar. Ele já sabia que o ser humano, iria fazer um mau uso do seu livre-arbítrio, do seu direito de escolha. E já escolheu nos salvar antes da fundação do mundo. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 e versículo 20, ao 20, vai dizer assim, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi concebido, antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. Irmãos, antes de criar o mundo, Deus já planejou que nos salvaria. Deus já planejou, irmãos. Deus nunca preparou o inferno para o ser humano. Ele preparou antes da fundação do mundo. Foi uma forma de nos salvar e de nos tirar da condenação do mundo. Apocalipse 13, 8 também vai falar assim, e adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. É por isso, irmãos, que a salvação de Jesus, ela é eterna. Ela não está limitada, não é só depois, né? Antes tem que ver como é que fica, não tem que ver como é que fica, meu irmão. Eles criam na promessa da salvação. Eles criam em Jesus e eles criam no Salvador. Eles criam. E o sangue de Jesus, ele abrange toda a humanidade, porque ele foi planejado por Deus desde os tempos da eternidade. Nós estamos ainda, irmãos, na luz do Evangelho da glória de Cristo, amém? Essa salvação, ela foi planejada na eternidade. Mas ela foi consumada, irmãos, na cruz do Calvário. Para que essa salvação acontecesse, um alto preço teria de ser pago. Um alto preço. Irmãos, Deus, pela sua justiça, ele não poderia simplesmente chegar para o homem e para a mulher e falar assim, olha, vamos fazer o seguinte, eu vou fazer de conta que nada aconteceu e eu vou liberar você. Se Deus fizesse isso, irmãos, ele teria do que ser acusado, porque ele não estaria sendo justo. Pela justiça de Deus, ele não poderia fazer isso. Para que Deus fosse justo, um alto preço pela salvação teria de ser pago.
Se pela desobediência de um homem o pecado entrou no mundo, pela mesma justiça, pela obediência de um homem, o perdão poderia entrar. Se a desobediência trouxe a escravidão do pecado, a obediência de um outro homem poderia trazer para toda a humanidade a libertação deste pecado. Essa, irmãos, era a justiça de Deus. Esse homem, se houvesse na terra um homem justo, se houvesse um homem sem pecados, que pudesse receber o castigo injusto da morte, o perdão, a ira de Deus estaria aplacada. Essa era a justiça de Deus. Mas não havia um justo sequer sobre a terra, e Deus faz questão de frisar que ele procurou e não tinha. Foi quando Deus envia o seu Filho amado Jesus, para habitar conosco e morrer em nosso lugar. E esse alto preço, Isaías escreve lá em Isaías 53, versículos 4 a 7, que ele fala assim: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras somos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro mudo foi levado ao matadouro, e como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Irmãos, Jesus Cristo sofreu, e ainda sofreu calado por amor a mim e a você. O preço que ele pagou foi alto, e foi alto por mim e por você. Jesus, ele deixa a sua glória lá no céu, o alfa e o ômega, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele cujos querubins e serafins se ajoelhavam diante dele e cobriam o seu rosto diante dele. Aquele que era o Rei dos Reis na glória, se esvazia a si mesmo, deixa a sua glória e vem habitar entre nós de uma forma tão humilde, tão simples e tão humilde. Jesus nasce numa manjedoura, nasce num estábulo, num lugar que com certeza não era limpo, com certeza não cheirava bem. Nasce de uma forma muito humilde, vive de uma forma muito humilde, nos ensinou a sermos humildes, nos ensinou a como devemos tratar o nosso próximo, nos ensinou a como devemos tratar o nosso irmão, nos ensinou a como devemos viver da forma que agrada ao nosso Deus. Nos ensinou. E a consumação, irmãos, dessa obra que ele veio fazer, o plano, a salvação que Deus prometeu, que Deus anunciou lá no jardim do Éden, ela é consumada na cruz do Calvário. Jesus, um homem que não havia pecado, que nele não havia culpa alguma. Gálatas capítulo 4, versículo 4 e 5, mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos, filhos de Deus. Com Jesus, irmãos, você e eu não estaríamos mais separados de Deus, não estaríamos mais debaixo da escravidão do pecado, e nos seríamos novamente amigos de Deus. Na cruz do Calvário, Jesus consumou o plano de salvação de Deus. 1 Pedro 2, 21 e 22, vai falar assim também. 1 Pedro, capítulo 2, 21 e 22, pois para isso fosse chamados, pois Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais suas pisadas, o qual não cometeu pecado algum, nem da sua boca se achou engano. Um justo morrendo por nós, os injustos. Um homem que não havia pecado, morrendo por nós, os pecadores. Um homem que não cometeu engano algum, morrendo por nós, pessoas falhas e imperfeitas, e restaurando a nossa comunhão com o Pai, restaurando a nossa comunhão com Deus, e nos tirando da possibilidade da condenação eterna. E Jesus, quando ele está na cruz do Calvário,
lá quando é consumada a salvação, Jesus, 7 frases ele disse na cruz, e a penúltima frase que Deus disse, a Bíblia fala que ele, quando viu que havia concluído toda a obra que ele deveria fazer, a Bíblia fala que Jesus disse: está consumado, está feito. Essa palavra, irmãos, no original quer dizer tetelestai, que quer dizer está consumado, está concluído. Essa frase ela era usada quando alguém concluía uma obra, concluía um trabalho, é como se eles falassem tetelestai, está consumado, está feito. Jesus, quando na cruz do Calvário ele viu a obra, ele fala: está feito, está consumado, a obra que eu tinha de fazer está concluída. Essa mesma palavra tetelestai era usada quando uma dívida era paga, quando havia uma dívida a ser paga e essa dívida era quitada. A pessoa, quando ia quitar a dívida, ela colocava lá tetelestai, a dívida está quitada. Quando Jesus na cruz do Calvário, ele fala para todo mundo ouvir: a dívida está quitada, não há mais dívida para mim e para você, está quitada. Irmãos, a dívida foi paga. E eu queria aqui trazer uma palavra, irmãos: nunca duvide da sua salvação. Meu irmão, no Jardim do Éden, Deus se comprometeu a salvar a humanidade. Ele assumiu um compromisso. Eu me lembro de uma vez, eu com meu filho, que eu cheguei para ele, eu assumi um compromisso: filho, eu estou te falando, eu vou fazer, eu assumi um compromisso. Ele, eu falei assim: filho, o papai está te falando, eu vou fazer, eu estou falando com você. E foi uma dificuldade irmãos, Deus, ele se comprometeu a salvar a humanidade, e ele cumpriu a sua promessa na cruz do Calvário. Ele cumpriu, ele enviou seu Filho amado, ele amou o mundo de tal maneira que ele deu seu único Filho para morrer em nosso lugar, quando ainda éramos pecadores, ele ainda nos amou. Não há mais dívida, irmãos. A Bíblia fala que Jesus, ele riscou a cédula que era contrária a nós, e ele cravou ela na cruz. Veja bem, você quer saber se você tem uma dívida? Olha para a cruz do Calvário, pode olhar, vai ter uma cédula lá riscada, escrita: a dívida foi paga, não há mais dívida aqui. E este pagamento, irmãos, custou o precioso sangue de Jesus, por mim e por você. Amém? Esta é a luz do Evangelho da glória de Cristo, irmãos, em que você e eu fomos tirados da condenação eterna, da amarra do pecado, da prisão do pecado, e agora somos livres para adorar a Deus. Agora temos acesso ao Pai, e agora, irmãos, o que está reservado para mim e para você é a salvação eterna ao lado do nosso Deus, ao lado do nosso Pai. Essa, irmão, é a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porém, irmãos, existe uma condição. A salvação, ela não é incondicional. Existe uma condição. E a condição é você e eu crermos nesta mensagem. Deus, ele pagou um alto preço da salvação. Eu estou procurando aqui o versículo, eu não estou achando. O versículo que vai falar daquele... Eu só dou a referência. Se o irmão conseguir achar para mim, coloca na tela. Deus, ele pagou um alto preço pela nossa salvação, mas ela é condicional, irmãos. E a condição é você e eu crermos. E de por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Existe uma condição, meu irmão. Existe uma condição, e a condição é crer. Preste atenção. Crer é o mesmo que dar crédito. Acharam? Não. Os irmãos conhecem o versículo, depois vocês procuram lá. Irmão, o que é crer? Crer é dar crédito, tá bom? Crer é dar crédito, ok? Crer é fazer o que foi dito, tá bom? Vamos fazer um teste aqui, olha só.
Daqui para Belo Horizonte, qual que é o melhor caminho? Pela Via Expressa ou pela Avenida Amazonas? Suponhamos que seja um dia de trânsito livre. Pela Via Expressa. Unânime. É muito melhor. Você não vai pegar aquele monte de sinal da Avenida Amazonas. Não é isso mesmo? Se eu chegasse para você e falasse assim, olha, tudo bem, você está indo para Belo Horizonte agora, Via Expressa é o melhor caminho. Vai pela Avenida Amazonas. Tem alguma coisa me falando que na Via Expressa você não deve ir por lá. Vai pela Avenida Amazonas. Acharam? Está escrito em Marcos 16:16, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Obrigado. Eu falei, não vai pela Via Expressa. Jason, mas não é o melhor? Sim, é o melhor caminho, mas eu estou falando, vai pela Avenida Amazonas. Vamos lá, se você acreditou no que eu disse, o que eu disse, se você acreditou, não, o Jason falou que é para ir pela Amazonas, mesmo a Via Expressa sendo melhor. Mas eu vou pela Via Expressa. Irmão, você não acreditou em mim, você não deu crédito à minha palavra. Crer não é um ato de intelecto, crer é uma atitude. Agora, se você vai falar assim, olha, eu vou pela Amazonas porque foi dito, então eu vou dar crédito ao que foi dito e vou pela Amazonas. Então tudo bem, você teve uma atitude, você deu crédito ao que eu disse, e a sua atitude mostra que você creu no que eu disse. Crer em Jesus, irmãos, é dar crédito ao que ele disse. É acreditar, não só de intelecto, mas fazendo o que ele disse que deveríamos fazer. Essa é a condição, irmãos, existe uma condição, e a salvação não é incondicional. O preço foi pago e ele está lá, mas a condição é crer. É dar crédito a Jesus Cristo, amém? Irmãos, agora eu queria voltar no início da nossa mensagem, do que Paulo havia dito. Paulo falou da luz do Evangelho da glória de Cristo. Ele falou que esta palavra, irmãos, que foi pregada aqui, e que era o que Paulo pregava, né? Nós tivemos até no trimestre passado na escola bíblica, nós estudamos sobre a vida do apóstolo Paulo, e teve uma lição que foi sobre a mensagem de Paulo, não foi? Foi até a Stefane que trouxe essa palavra. O que Paulo pregava? A mensagem da cruz, irmãos. Isso que foi pregado hoje, era a pregação de Paulo sempre. Paulo pregava a mensagem da cruz. Tudo que Paulo pregava era a mensagem da cruz, era o evangelho da glória de Cristo. E Paulo falou que haviam pessoas que não estavam sendo alcançadas por essa palavra. Haviam pessoas que estavam ouvindo essa palavra e não estavam sendo alcançadas. E Paulo fala o porquê. Paulo fala que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo. Irmãos, quem seria o Deus desse século? Tem uma outra passagem que Jesus chama de o príncipe deste mundo. Aqui Paulo e Jesus estavam se referindo a Satanás, ao diabo, que de uma forma muito astuta, mas muito astuta, muito maliciosa, cegou o entendimento dos incrédulos, para que esta palavra não lhes resplandeça, e elas não consigam entender esta palavra, e elas não conseguirão enxergar o quão profunda é essa palavra, e o quão importante e séria é essa palavra, e elas não conseguiriam entender. Irmãos, e é sobre aqui que eu queria dar uma ênfase para a igreja. Irmãos, preste atenção. Você que é jovem, você que é adolescente, preste atenção. O seu coleguinha lá da sua escola, ele não tem essa palavra, a menos que ele seja um cristão. Caso contrário, ele não tem essa palavra no coração dele. Então, tome muito cuidado, você jovem adolescente, com o que ele vai tentar te influenciar. Porque, muito provavelmente, ele não crê nisso aqui. E ele vai tentar te convencer de que isso aqui não é verdade. Satanás vai usá-lo como instrumento para tentar te fazer achar que isso aqui não é verdade, que isso aqui é loucura, que isso aqui é bobagem. Muito cuidado. Você jovem, preste atenção. Muito cuidado lá na faculdade com o que vai te ser ensinado. Muito provavelmente vai ter gente lá, muito provavelmente vai ter professor lá, que vai pregar o extremo oposto e o contrário disso aqui. Tome muito cuidado. Já vi muitos cristãos, muitos crentes se desviando em faculdade. Na verdade, irmãos, eu até confesso para a igreja que eu, pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus,
eu não me afastei dos caminhos do Senhor. Pela graça, foi pela misericórdia de Deus. Muito cuidado com o que ensinam professores de filosofia, muito cuidado com o que ensinam. A menos que sejam cristãos, caso contrário, meus irmãos, muito cuidado com o que ensinam. Não permita que ninguém apague de você a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Não permita que essa imagem fique sempre viva no seu coração, no meu coração. Amém, igreja? Nunca se apague dos nossos corações. Uma outra mentira que Satanás, engano que Satanás tenta fazer no mundo, é de que a salvação tem vários caminhos, irmãos. Da semente da mulher nasceria um homem. Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador, e não tem outro, irmãos. E em nenhum outro há salvação. Meus irmãos, preste atenção. Não existe outro caminho para ir para o céu que não seja Jesus. Não existe. Não existe outro jeito de ir para o céu que não seja pelo sacrifício de Jesus. Não existe outro nome a se falar quando se está falando de salvação que não seja o nome de Jesus. Se nós estivermos falando de salvação, o nome aqui na terra que será dito, e o único nome é Jesus Cristo, e nenhum outro nome será dito. Atos, no capítulo 4, no versículo 12, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dentre os homens, pelo qual devamos ser salvos. A salvação, irmãos, é em Jesus Cristo, e não existe outro jeito. 1 Timóteo, capítulo 2, do 3 ao 6, devo ter notado errado aqui, está escrito assim, olha, porque há um só Deus, acho que eu vejo o versículo 6, porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, o qual deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho ao seu tempo. Há um só Deus e um só mediador. Irmãos, veja bem, se há um só nome, não dá para ficar falando outros nomes, não dá para ficar falando. É um Salvador. Uma vez, estavam minha esposa e eu sentados lá na nossa cama, no nosso quarto. Era período de Páscoa. Estavam passando um grupo, por ser Páscoa, deviam estar fazendo, não sei, talvez uma procissão. Estavam com o microfone. E era momento de Páscoa. Bom, se é Páscoa, pelo menos é Jesus Cristo de imediato, não é isso mesmo? Se é Páscoa, a gente vai falar de Jesus Cristo. Mas no microfone, a pessoa desse determinado grupo falou assim: estamos aqui para honrar Maria pelo sofrimento dela na cruz do Calvário. Irmãos, esse comentário, assim, ela foi de um absurdo. A minha esposa estava do meu lado, eu dei uma mexida assim na cama na hora, eu fiquei assim, credo. Irmãos, veja bem, preste atenção na sutileza do diabo. Maria, quando engravidou de Jesus, foi por obra e graça do Espírito Santo de Deus, amém? Ela concebeu, e a virgem conceberá e dará luz a um filho, e o seu nome será Deus conosco. Foi por obra e graça do Espírito Santo. Então Maria era mãe terrena de Jesus. Maria não era mãe de Deus, Maria é mãe terrena de Jesus, amém? Que fique claro isso aqui. Maria, quando estava grávida de Jesus, ela foi ter com a prima dela, ela foi encontrar com a prima dela. Quando ela encontrou com a prima dela, ela compôs um cântico. E o cântico que Maria cantou foi: minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. A própria Maria reconheceu que precisava de salvação. Meus irmãos, quem precisa de salvação não pode salvar ninguém. E olha, palavras assim costumam gerar um monte de críticas, né? Costumam gerar brigas,
Mas nem sou eu que estou falando, foi a própria Maria que disse. Então, na teoria, ninguém pode ficar com raiva de mim, tem que ficar com raiva de Maria, porque foi ela mesma que disse que precisava de um Salvador. Foi ela mesma que disse. Quantas pessoas, irmãos, estão clamando por nomes que não levam à salvação? Não tem salvação, meu irmão, se não tiver pelo nome de Jesus. É o nome de Jesus, e em nenhum outro há salvação. Não dá nem para dividir o nome, meu irmão. É Jesus Cristo e acabou e para ali. Não dá nem para dividir. É Jesus e ponto final. E em nenhum outro. E em nenhum outro nome há. Olha a sutileza do diabo, irmãos. Quantas pessoas estão cegas no seu entendimento, clamando e seguindo pessoas que não podem salvá-las. Quer ver uma outra estratégia do diabo? Que impede com que as pessoas enxerguem a luz do Evangelho da glória de Cristo. Por que nesse momento não tem ninguém gritando por socorro? Porque não tem ninguém precisando de salvação, humanamente falando agora. Se o negócio começar a pegar aqui, talvez, socorro, né? Não é isso mesmo? Quando a gente grita socorro, é por quê? É porque está precisando de salvação. Se a pessoa não souber que está precisando de salvação, ela não vai precisar de um Salvador. Satanás, irmãos, na sua astúcia, ele faz com que a humanidade não saiba que está condenada. Irmãos, a humanidade está condenada e ela está caminhando para o inferno, sim. Muitos não sabem disso. Muitos não têm ideia disso. Muitos não têm noção de que estão caminhando para o fogo do inferno. Não sabem, não, se para mim é tudo bobagem. Como é tudo bobagem, meu irmão? Olha a palavra de Deus. Se a pessoa não sabe que precisa de um Salvador, tampouco vai clamar por um. Você quer ver? Vamos fazer um exemplo aqui, olha só. Olha como é que fica até fácil para Satanás. Imagine só que eu ofereça para você. Neste momento, qual que você prefere? Um barquinho a remo velho, mas que funciona, tá, irmãos? Um barquinho a remo que está lá, de madeira, está com os dois reminhos lá, ou você prefere uma Ferrari zero tal? Você vai falar assim, não, Jason, é claro que eu prefiro a Ferrari. Lógico que eu prefiro a Ferrari. Um barquinho velho? Tá, se você estivesse a bordo do Titanic, qual que você iria preferir? Vocês assistiram, tem um filme, me vem em mente agora, o Titanic, no filme do Titanic, teve uma cena em que o cara tenta comprar um lugar dele no barco, o cara pega o dinheiro, joga nele e fala assim, seu dinheiro não vale nada aqui. Tem um paralelo muito sério disso no mundo espiritual. Se o mundo soubesse que ele está caminhando para a morte, eles não aceitariam o que Satanás faz de proposta. Jesus é o barquinho salva-vida para mim e para você. Se você não sabe que o barco está afundando, você vai aceitar a Ferrari. Mas se você sabe que você está num barco que está afundando, pega esse barquinho, vai para ele. Riqueza que te é oferecida aqui não tem valor num barco que está afundando. O navio afundou. E tudo que estava foi nele. Não foi isso mesmo? Teve uma outra cena bacana nesse filme, que eu me recordo aqui também, está me vendo agora em mente, que uma menina, ela fala para a mãe dela, ela fala assim, mãe, você não está entendendo a realidade da situação. Esse navio vai afundar, e a maioria das pessoas que estão aqui vão morrer. Tem um paralelo no mundo espiritual, muita gente não consegue enxergar essa realidade. Isso aqui, irmãos, está caminhando para o fim, para a destruição. E Satanás faz com que elas não entendam. Aí Jesus chega como um Salvador, é o nosso barco salva-vida, e a pessoa não aceita, não quer. Ela prefere a Ferrari, fica com a Ferrari e afunda no navio junto com ela. Meu irmão, que a mensagem do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem do Deus vivo, que fique no nosso coração, amém? E que você e eu possamos, que Deus possa nos dar ousadia, irmãos, para a gente proclamar essa mensagem, que a gente possa ter coragem, ousadia, entendimento, sabedoria, o Espírito Santo de Deus para conseguir anunciar essa mensagem. A começando, irmãos, pelos da nossa casa, eu tenho da família com quem essa mensagem precisa ser dita, que possamos, irmãos, todos nós, termos essa ousadia, irmãos, para levar essa palavra, amém? O mundo, irmãos, é a maioria que caminha para a perdição.
A porta é larga, o caminho é largo que leva para a perdição, são muitos que passam por ela. A porta que leva para a salvação, ela é estreita, o caminho é estreito, a porta é estreita, e são poucos os que acertam com ela, foi o que Jesus disse, Mateus no capítulo 7. São poucos os que acertam, nós precisamos anunciar essa palavra da salvação, porque são muitos que estão perdendo. Amém? Repito, você jovem, você adolescente, não deixa que essa palavra suma do seu coração. Não deixe que tirem de você essa palavra, amém? Não permita. E você, papai, você, mamãe, que tem essa palavra no seu coração, garanta que ela fique no coração do seu filho. Irmãos, essa palavra, ela nunca vai ficar ultrapassada, amém? Assim, não, essa palavra já está batida. Nunca vai ficar, irmãos. A luz do Evangelho da glória de Cristo, uma palavra que será sempre atualizada, que necessária e importante para a igreja do Senhor Jesus, ainda que você já tenha essa fé no seu coração, que essa palavra sirva para aumentar a minha fé e a sua fé, amém? De que a nossa salvação está em Jesus Cristo, nosso Senhor e o nosso Salvador, amém? Irmãos, eu queria que nós fizéssemos uma oração de 2 orações, uma de entrega a Deus, uma de agradecimento, pela obra que Jesus fez por nós, irmãos. Isso para nós é motivo de muita gratidão. A salvação para mim e para você, ela veio pela graça, foi de forma gratuita, mas para Jesus ela custou muito caro, irmãos, um preço muito alto, de graça para mim e para você, mas foi caro para Jesus. E eu queria que nós fizéssemos uma oração de agradecimento a Ele. E a outra, irmãos, para que tenhamos ousadia em anunciar essa palavra, amém? Vamos ficar de pé, vamos fazer essa última oração antes da gente terminarmos? Aí eu passo a palavra, logo depois eu vou passar a palavra para o meu Ronaldo. Se você puder, feche os seus olhos só por mais um instante. Pai querido, Pai amado, Deus eterno, Deus, nós queremos, Deus, primeiro te agradecer, Pai, de todo o nosso coração, Deus, pela maravilhosa salvação, ó Pai, que o Senhor nos ofereceu gratuitamente, Pai. Que a nós, ó Pai, foi gratuita, mas que ao teu Filho amado custou um alto preço. Custou um alto preço, Pai, o sangue derramado na cruz do Calvário, todo o sofrimento, toda a dor que o teu Filho amado, que o Senhor Jesus passou. Nós queremos te agradecer de todo o nosso coração. Deus, nós queremos nos entregar ao Senhor todos os dias. Todos os dias nos entregamos ao Senhor hoje, Pai. Declaramos hoje que o Senhor é o nosso Senhor, que o Senhor é o nosso Salvador. Declaramos que cremos, ó Pai, na obra que o Senhor fez por nós, que confiamos nela. Declaramos, Pai, que temos plena confiança, Pai, na salvação que o Senhor nos ofereceu. Declaramos que te amamos, Jesus, que te amamos, ó Pai. Deus, te amamos, ó Pai. Somos inteiramente gratos, ó Pai, pela obra que o Senhor fez por cada um de nós aqui, ó Pai. Deus, queremos declarar, ó Pai, toda a nossa gratidão ao Senhor, Deus, e queremos te pedir para que o Senhor nos dê entendimento, sabedoria, ó Pai, ousadia e coragem para anunciar esta palavra, Pai, anunciar este evangelho da salvação, ó Pai, aqueles que estão com o seu entendimento, ó Pai, cegado pelo inimigo. Deus, em nome de Jesus, que tenhamos, ó Pai, ousadia e coragem do seu Santo Espírito para levar essa palavra. Deus, eu te peço em nome de Jesus, ó Deus, e que para a honra e glória do teu santo nome, ó Pai, para a honra e glória do teu santo nome, possamos, ó Pai, ser um canal, ó Pai, de combate a esse ataque do inimigo. Em nome de Jesus é que nós te pedimos. Nos capacita, Pai, nos capacita, nós te pedimos, ó Pai, pela tua misericórdia, pela tua graça, em nome de Jesus. E no mais, Pai, pedimos que fique conosco, ó Pai, e que essa palavra da tua salvação nunca se apague dos nossos corações. Nós te pedimos, Deus, que ela fique viva nos nossos corações. Eu te peço, ó Pai, até o dia da sua volta, em nome de Jesus nós te pedimos, Pai. Amém, Deus, e amém.
Glória a Deus, aleluia. A Bíblia diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega até Deus sem passar por Jesus. O caminho é estreito, a porta é larga. Muitos entram por esse caminho e não chegam até o fim, porque para chegar até o fim, para que haja perseverança, é preciso renúncia. E muitos, não querem renunciar, não querem andar segundo a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Então, irmãos, não há outro caminho a não ser Jesus Cristo. Não há outro caminho, que nós possamos falar assim: olha, amanhã, se o Senhor recolher meu fôlego de vida, ou se Jesus voltar para arrebatar a sua igreja, nós estamos salvos. Não há outro caminho, irmãos. Pode procurar outros caminhos, religiões, outros deuses com D minúsculo. Não há outro caminho. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Amém? Glórias a Deus. Após a última oração aqui, os irmãos e irmãs que pegaram seu nome ali na portaria, que estão nos visitando pela primeira vez, posso acompanhar aqui o irmão, irmã Cirlei, o irmão Sebastião, para que vocês possam estar ali na sala de boas-vindas. Amém? Glória a Deus. Coloque a sua mão na posição de receber, em nome de Jesus. Feche seus olhos. Amém? Que essa palavra, irmãos, possa ficar na tábua do nosso coração, plantada ali, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Vão em paz e que o Senhor Jesus acompanhe. Uma semana de bênção, de vitória na presença do Senhor. Que Deus abençoe a todos.